Mais um dia especial, um dia maravilhoso que estamos desfrutando da maravilhosa oportunidade de estarmos na casa do Senhor, amém? E não é um dia qualquer, esse é o culto dos cultos, né? Esse seria o Shabat do mês. É a exclusividade, é a janta, o almoço e o privilégio de filhos. Quem é filho do Eterno aqui? Ah, Jusenberg, já aprendeu. Você que está aqui nos visitando nessa noite, sejam, por favor, todos muito bem-vindos à casa do nosso Senhor. Tem um mineiro aqui também, hoje. Renato Carlos, seja bem-vindo. Te conheço um bocado, hein? Quantos anos você conhece? Muito tempo? 13 anos. Né? Já rodamos um pouquinho esse mundo aí, né? Hoje, Renato Carlos, convertido, chegou ali na frente e falou: já estou há 2 anos na presença de Deus. Quantas viagens e a gente ali falando de Jesus, falando da palavra, falando do poder transformador do Eterno. E hoje ver você aqui, Renato, alegra demais meu coração. Empresário ali das Minas Gerais, homem exitoso. E está aqui com um propósito, eu creio dessa forma. E todos os demais que estão nos visitando aqui nessa noite também. Que Deus os abençoe e os guarde, em nome de Jesus, amém? Todos que estão nos visitando. Livro de Marcos. Quero fazer menção também de 2 eventos muito importantes. Primeiro, segundo mês de dezembro é comemorado na República Federativa do Brasil o Dia da Bíblia. Então hoje é o Dia da Bíblia. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Pela fonte maravilhosa de inspiração e de conhecimento que o Senhor nos deu. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje também, ao pôr do sol, inicia a festa de Hanukkah, a festa das luzes. Amém? Aplauda ao Eterno também. Hoje acendemos a primeira vela e são 8 dias. Cada dia você vai acendendo e vai lembrando quem governa a sua vida. Vai acendendo e vai se lembrando que Ele é um Deus libertador. Vai acendendo e vai se lembrando que Ele é a luz que ilumina o seu caminho. Hoje também aconteceu algo trágico, né? Mais uma vez o povo judeu foi acometido de mais um ataque terrorista. Até o presente momento, 12 vidas foram ceifadas. Há uma raiva absurda de muitos lados, inclusive da maioria do lado midiático, né? Que não faz questão de noticiar com abrangência, para que se gere uma conscientização quem realmente pratica o erro. E aí, quando Israel soltar um míssil em um lugar, vai dizer que Israel está desrespeitando os direitos, os tratados, né? As homologações, os acordos de paz. Israel nunca deu o primeiro tiro, sempre foi assim. Mas Deus é juiz. Deus é juiz. E haverá um tempo
do rigor celestial. Haverá esse tempo. E tudo isso que acontece também faz com que o nome do Eterno seja exaltado. Também faz com que o nome do Eterno seja glorificado. Todas as coisas, não são algumas, são todas as coisas, corroboram para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo está corroborando. Tudo. Esse é um tempo que Deus ele está nos ensinando do seu poder, da sua maestria. E também está nos levando a um nível de entendimento e interpretação através da pureza da sua palavra. Glória a Deus. Graças a Deus por tudo. Amém. Abriram as Bíblias no livro de Marcos 14, 27 ao 30. Quem está nos acompanhando do conforto do lar, fique conosco até o final. Amém? Hoje a qualidade está boa, eu quero parabenizar, né? Glória a Deus. A qualidade está boa. Eu ouvi a guitarra na live, eu ouvi o baixo na live. Amém. Graças a Deus pelo afinco e pelo empenho. Acharam? Podemos ler? Fique sentadinho e vamos à leitura. Disse-lhes Jesus: todos vocês, esta noite, me abandonará, pois está escrito: ferireis o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Depois que eu tiver ressurgido, porém, irei adiante de vós para a Galileia. Declarou Pedro: ainda que todos aqui te abandonem, eu nunca. Quem já falou isso? Eu nunca. Eu nunca. Estou contigo até o final. Tem até agora uma frase, até depois do fim. São os Highlander, né? Parece aqueles desenhos She-Ra, He-Man, para os mais antigos. Para os mais novos, Power Ranger. Jiraiya. Ainda que todos aqui, eu não. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje, esta noite, antes que o galo cante, 2 vezes, 3 vezes me negará. Vamos a mais leitura. Mateus 21, do 1 até o 5. Amém? Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhe: ide à aldeia aí em frente, e logo encontrareis uma jumenta
presa e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, dizei-lhe que o Senhor necessita deles, e imediatamente os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: olha, eis que vem o teu rei, manso e montado em jumento, num jumentinho, filho de animal de carga. Mais leitura. Lucas 22, do 7 a 16. Ó, importância, principalmente para você que não leu a Bíblia essa semana. Estou atualizando o seu devocional. Você que só recebeu aquelas mensagens prontas, Deus manda lhe dizer que essa semana já deu tudo certo e você achou que isso era o suficiente. Ou então Deus manda lhe dizer que o seu salmo é tal. Aí eu estou lhe dando agora um suco mais profundo para reforçar a sua semana. Livro de Lucas 22, do 7 até o 16. Chegou o dia dos pães sem fermento, em que era necessário sacrificar o cordeiro pascal. Jesus enviou 2 discípulos, Pedro e João, dizendo: ide, preparai-vos a refeição da Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Ele lhes respondeu: quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um pote de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. Dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde está o aposento em que come? Uma grande sala mobiliada. Fazei aí os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhe havia dito. Então prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E com ele vou repetir. E com ele, você viu que no início, o que foi que ele falou? Onde eu vou comer a ceia, ou a Páscoa, com os meus apóstolos, ou com os meus discípulos? Vou ler mais uma vez o 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele e os seus. Na mesa você já se assenta com o destino traçado. Na mesa você já
se assenta com o cargo que Deus planejou lhe confiar, desde o dia que lhe chamou para a missão. O resto é questão de tempo. O que separa aqui a outorga completa é o dia de Pentecoste. Porque ter cargo é uma coisa, ter poder é outra. Muita gente tem cargo, mas nem todo mundo o Senhor derrama do seu poder. Muita gente tem conhecimento e pode fazer um esmiuçar maravilhoso, uma exegese profunda. Mas o que quebra jugo, desbarata exército, é a unção. É a unção de Deus que toma conta da vida de um homem. Glória a Jesus. Glórias para ti, Senhor. Exaltado seja. Aqui tem uma promoção. Sentou na mesa, está promovido. Sentou na mesa, está promovido. Nem parece que nós lemos os outros 2 livros. 15. E disse-lhes, quem falou? Diga Jesus. Yeshua, o Machia, Filho de Deus. Ele diz assim, em negrito, com força de impulso, para que a declaração fosse cravada no coração daqueles que começam a frase como discípulos, se assentam na mesa como apóstolos, porque agora Jesus está chamando eles para maturidade. Até porque o que Jesus vai falar agora é para gente madura. Não adianta estar muito tempo na presença de Deus sem amadurecer. Não adianta estar em uma linha de serem visitantes, quando o Senhor está requerendo que você se assente e assuma a responsabilidade. Se assente para ouvir, mas produza governabilidade quando sair. Produza efeito daquilo que você está sendo influenciado através da verdade dita, da ministração pregada. Que isso entre em você e produza um efeito extraordinário, amém? Uma metanoia extraordinária tome conta do seu ser, da sua casa, da sua família. Glória a Deus. Ele diz assim, eu desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Eu desejei muito esse momento de comunhão na mesa com vocês, antes de partir para o pior momento da minha vida. É o que ele está falando. Pois vos digo que não mais a comereis, até que ela se cumpra no reino, na reunião celestial. Quando ele sobe, prepara o lugar, é recebido com o máximo que existe de honra, de reconhecimento. O lugar mais alto que existe, ele está lá. Porque morreu, ressuscitou, venceu e comprou a nossa vida com seu sangue. Nos deu direito, outorga de estarmos aqui. Por isso, não ache, não pense e não permitam que o inferno suscite a asneira acerca de quem você é. Isso é muito importante para Deus. Muito importante. Ah, mas eu peco muito. Mas o seu destino em Deus, se você permanecer, está traçado. Se você for fiel e reconhecer, mesmo sendo pecador, mas continua produzindo arrependimento e se prendendo
se aproximando do altar, haverá um dia que vai ter a libertação por completo. Você não está brincando quando você cai, levanta e permanece. É a graça de Deus que está te dando essa resiliência e essa perseverança também. Não é justificativa para continuar pecando. Quando estamos em meio a um ambiente que tem muitas mentes, precisamos ser bem claros. O Senhor não passou a mão na cabeça de ninguém acerca de é um coitadinho, não. Pecado é pecado, erro é erro, engano é engano. Agora a misericórdia, ela é viva, ela não morre, ela continua em um lugar específico, que é o lugar que você tem coragem para reconhecer que errou, reconhecer que falhou, reconhecer que depende uma vez mais do favor dele. E toda vez que um homem, que uma mulher, ele tem esse tipo de atitude, misericórdia, né? Você mais uma vez é ligado no cordão umbilical de Jesus. É uma das traduções e interpretações do que quer dizer misericórdia. Louvado seja Deus. É ser ligado, linkado uma vez mais no cordão umbilical de Jesus. A diferença da sua mãe para o linkar do cordão de Jesus é que sua mãe, quando você nasce, o cordão é cortado. Com Jesus, quando você morre para o mundo, o cordão é ligado, né? Você volta, é o religare ali, né? Você está ligado nele, glória a ele por isso. Vamos orar? Já li, já, Pai, obrigado. Tua palavra, tremenda. Perdoe os nossos pecados. Acredito que nem eu, nem ninguém aqui merecíamos estar aqui. Fazendo, agindo e me erguendo. Assim como os meus irmãos. Fomos encharcados pela tua mão, pelo teu governo, pela tua unção. Hoje é uma noite de nós refletirmos, Senhor, mas não é a ceia que muda o homem. O que muda o homem é ele produzir arrependimento, Senhor. O que muda o homem é ele aceitar a chamada, a visão, a missão e o propósito do reino. E se submeter a esse chamamento do Senhor. Que eu possa diminuir, que o Senhor cresça. Entendendo a ceia é o tema da mensagem. Entendendo a ceia. Por muito tempo, eu tinha uma interpretação rasa. Eu tive por muito tempo uma interpretação rasa. Que nesse momento aqui era o momento dos arrependidos. Por muito tempo eu tive essa interpretação. Que esse momento aqui era o momento dos arrependidos. E não é. Aqui não é o momento dos arrependidos. Não. Aqui são filhos pecadores na casa do Pai. São filhos que quando saem daqui, na maioria das vezes, tiveram coragem de falar aqui dentro, ainda que todos menos eu. A maioria de nós, quando saímos de um culto que tem presença, que tem unção, que tem uma palavra rema, um louvor,
ele começa a ser constrangido também. Porque depois de ter dito que não ia errar, não ia pecar, não ia falhar, não ia fazer, não ia mentir, ele sai do ambiente da glória e ele faz tudo. E não tem pecadinho nem pecadão. Não. Tem níveis de consequências para pecados específicos. Mas pecado é pecado. E a Bíblia diz que todos pecaram. Quantos? E destituídos foram da glória de Deus. Então Jesus também é o religare. Jesus é o religare. Se você observar, nós fizemos 3 leituras. E eu poderia até dar um outro tema: início, meio e fim. Ou da glória a Gólgota. Do princípio ao martírio de Jesus. Temas, hoje, é o que menos importa. A interpretação e a exegese, eu acho que sim. E por muito tempo, o ambiente da ceia privou muita gente de comer do pão. Por muito tempo, também, as igrejas cessearam o direito de muita gente poder se assentar na mesa, os tornando indignos, sem nem sequer produzir um ensino para que eles mesmos pudessem fazer sua autoadmoestação. A leitura é bem clara quando a palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Análise, autoanálise, autoexame, é ver como chegou. E não é um passe de mágica, porque por muito nós estarmos achando que é o de repente, pós-ceia, que eu sou curado, que eu sou lavado, que eu sou remido, que eu saio e faço tudo de novo. Na mesa da orientação tem que ter prudência aos que estão sentados. Na mesa que está tendo ensino, ou na casa que está tendo ensino, deve ter um bom nível de observância, para que não ocorra precipitações na saída. Quando fala, hoje ainda você vai trair a sua carne, bota uma capa e diz assim: todo mundo pode, mas eu não. Quem aqui já disse, depois do melhor culto, daqui para frente é só avanço, daqui para frente eu vou estar, é um nível mais profundo, leva-me ao lugar, né? Eu não estou mais no raso, agora eu estou no profundo. E o profundo fez um mal para a gente. Por quê? Porque eu quis entrar antes da hora, sem medir a temperatura da água. As torrentes das águas purificadoras, ali é uma síntese profunda de ensino para que o indivíduo possa assumir a autocompetência e responsabilidade. Pode ficar um pouco mais na água ali nos artelhos? Deve. Fique mais ali. Ah, mas eu nem sinto mais o efeito dessa água, mas está protegido. O importante e o que importa é que você está protegido em Deus. Ah não, eu não quero mais esse nível não. Esse nível está raso, eu vou agora para as águas nos joelhos. Vai para as águas nos joelhos. E quando chega lá, era melhor ter ficado com as águas nos artelhozinhos. É o crente o quê? É o crente simples. Mas o crente que segue rotina. É o crente simples. Mas ele não abre mão de acordou, joelho. Sentou para uma refeição, consagração. Meio-dia vai almoçar, consagração da comida ao eterno. Você sabia que o povo judeu tem um tipo de oração para cada tipo de comida e refeição?
e você repete as mesmas orações. Deus, eu agradeço por esse alimento. Você nem sabe como agradecer pelo alimento. Eu também não sei, né? Então, a água nos artelhos faz com que o simples, repetido, gere proteção. Quantas pessoas estão há 20 anos na presença de Deus, constantes, está muito bom aqui. Quando ele bota a cabeça do lado de fora, ele quer mergulhar de novo. Só que quando ele mergulha, tem presença. Quando ele levanta, tem a carne dele. E ele pisa na terra. Quando ele pisa na terra, mais uma vez começam as guerras. Começam os grandes problemas. 3 situações que nós lemos. Na primeira situação, você vai ver Jesus orientando, dizendo assim para eles: está chegando a hora que todos vocês, todos vocês, vão me abandonar. Todos vão me abandonar, porque escrito está: ferireis o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Rebanho afastado, cada um buscando um tipo de comida segundo aquilo que o seu paladar está adaptado. E aí estão tudo em um lugar específico. Só que Jesus vai dizer assim: mas eu vou voltar. E vou encontrar com vocês aonde? Na Galileia. Lá eu vou provar para vocês tudo que eu ensinei na peregrinação no decorrer da caminhada. Só que tem um gaiato, sempre tem um gaiato. Pedro vai dizer assim: escuta aqui, mestre. Todos eles podem, todos, mas eu não. Eu não. A ousadia de quem conheceu a profundidade de Deus e parou de gerar prevenção e precaução. Isso é válido para nós, que um dia já tivemos, por misericórdia e por favor de Deus, experiências sublimes, experiências maravilhosas. Mas um dia nos perdemos nas nossas asneiras. Achávamos que já tínhamos um nível de competência e de maturidade, e até possuíamos sim esse nível. A grande questão é que deixamos de praticar a rotina básica. Acordou, joelho. O pão nosso de cada dia é esse. É repetir todos os dias as mesmas coisas que agradam a Deus e aborrece o diabo. Todos os dias, o trivial, feijão com arroz e o bife. Ninguém nunca morreu comendo arroz, feijão e bife. Nunca, e zoião. Você pode comer isso todo dia e sempre vai estar nutrido com tudo aquilo que é o básico que o seu corpo precisa.
as comidas mais chiques não têm a quantidade energética suficiente. Tem glamour, mas não tem força para te dar subsistência. Agora o feijão com arroz, não. É a verdade que você precisa para você ficar firme, alinhado e coeso na presença de Deus. Então, uma oração verdadeira, metade do tempo eu falo, metade do tempo eu escuto. Somos muito falastrões. Eu ajoelho rápido porque eu estou sem tempo, eu tenho que tomar um banho porque eu tenho um dia sobrecarregado. E eu sabia que meu dia seria sobrecarregado. E eu não quis sacrificar um pouco do meu sono para poder adorar o Eterno. Então eu acordo em cima da hora, me jogo no joelho, cochilando ainda, e começo a minha oração. Pai, esse dia eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Oh, já comecei bem, que bem. Paramos de ouvir as direções de Deus. Só estamos dando relatório de como nós queremos que o dia seja. Só queremos entregar para Ele um croquis, para que o céu providencie o organograma estrutural da nossa vida para aquele dia, para aquela semana. Relacionamento raso, mas quando eu chego na igreja, tem culto que eu vou para um nível profundo, e esse é o perigo. Porque dentro da igreja eu consigo ir na profundidade, mas na minha casa eu não tenho dedicado o tempo necessário. E aí a casa começa a se perder. Quando a casa começa a se perder, só ficam as palavras verbais. O exemplo vivido já foi embora há muito tempo. Então o Senhor, Ele diz assim para Pedro: você podia ficar calado, como não ficou. A vergonha maior vai ser a sua. Hoje ainda, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. O problema é que eu estou frágil por dentro, mas eu não quero demonstrar essa fraqueza do lado exterior. Eu quero ter a aparência de um santo homem de Deus, e ninguém consegue ser esse santo homem de Deus a vida toda. Ninguém consegue ser nenhum dos personagens bíblicos. Isso aí. Abraão chegou no lugar, a mulher bonita, muito linda. Quando entra na cidade, ele falou: se souberem que você é minha mulher, o que é que vai acontecer? Vão me matar para ficar com você. Então eu rogo a ti, eu não rogo a Deus, eu rogo a ti que diga que você é minha. Aí vem um monte de teólogo, né, estudioso, mas era irmã, eu não quero saber, ele era marido. Uma linhagem é uma coisa, um fundamento é outra. Ele não está com a irmã, ele está casado com uma mulher. E ele queria voltar ao início, porque na hora que dá problema, você quer voltar e dizer: não, mas eu nem sabia. Eu sou como uma criança, Senhor, que não sei nem caminhar. É mesmo? Menino lindo. Agora que deu problema, com os botões que você apertou, você fala: eu fui precipitado, Senhor, porque eu sou como uma criança. Você não é. Quando você era criança, agia como criança, pensava como criança, necessitava do pai andar atrás de você, para você não cair e tropeçar. Você cresceu, você chegou na presença de Deus e você não é mais criança. Você tem que parar de ter esse aspecto de Pedro, imediatista na resposta.
e analisar o porquê que o mestre está falando aquilo. E não dar uma de que sabe ser intelectualmente superior aos demais, para poder mostrar uma força só porque pedalou em cima da água. E Deus pode fazer qualquer um andar por sobre as águas. Mas isso não te torna Deus. Vou repetir. Deus pode lhe usar para a operação de maravilha das mais belas que está escrita na Bíblia. Existe uma honra para quem se dedica para viver esse derramar profundo que Deus faz. Mas mesmo que Deus lhe use para fazer isso tudo, você não vai ser Deus. Só Ele é o Senhor. Só Ele. O espaço é dEle. O poder é dEle. Glória a Ele. O Evangelho, para chegarmos dentro de uma linha de interpretação clara, fala de um homem que se fez carne. Mas era Deus. Para salvar um povo que é carnal uma vida inteira. Eu e você. Que não merecíamos nenhuma gota do sangue dele. Mas ao invés dele derramar uma gota, ele derramou foi todo. Todo o sangue ele derramou. Não ficou uma gota do sangue dele. Até o tetelestai. Enquanto não consumou até a última gota do sangue. Porque tem vida em você, tem possibilidade, tem oportunidade de você endireitar suas veredas, sim. Agora, competências, honra e patentes, que eu não estou falando sobre isso hoje. Competência, honra e patente, eu não estou falando. Porque competências, honras e patentes que Deus vai entregar, isso é um nível extremo para quem sacrifica mais. Então não adianta também achar que vai ter uma vida de altos e baixos, pecando hoje, amanhã, depois, e vem correndo para o altar, se prende, como alguns homens, que na hora que foram descobertos, se esconderam no templo, no tabernáculo. Até para cumprir o que Davi falou, caia eu na mão de Deus, né? Eu quero estar na mão de Deus do que na mão dos homens. Então, crente é inteligente. Ele aguenta ouvir desaforo de todo mundo lá fora. Todo cristão é assim. Quando o cara ele dá uma de macho lá fora e vem para cima, ele fala, não, meu irmão, me perdoe. Você pisou no meu pé e me perdoe porque eu botei meu pé no lugar que você ia pisar. Agora na igreja aqui, é só o irmão olhar para ele de cara feia e falar, vem cá, irmão, você sabe quem eu era quando eu estava no mundo? Dentro da igreja, aqui é tudo macho. Lá fora é tudo uns gatinhos. Sabe o que é isso? Síndrome dos Pedros, precipitados. Porque ele diz assim, todo mundo aqui, só está falando por todo mundo, menos por mim, né? Porque eu não. Jesus está dizendo, todo mundo é todo mundo. Ah, mas você andou, porque eu precisava mostrar o que é glória. Tinha um nível de espanto. Nessa mesma leitura que poucos pregam, a evidência que ia ficar era de um fantasma. Para que essa marca não fosse suscitada em tempos e em gerações, foi necessário um homem carnal andar por sobre as águas. Para que todos pudessem ver que não tinha fantasma, tinha poder celestial. Tinha um Senhor que liberou uma palavra e o barco tinha que chegar no seu destino. Com sofrimento, com angústia, com vento, com medo ou não, o barco tem que chegar. Na nossa vida é a mesma coisa. Ah, está muito difícil, o barco vai ter que chegar. Está complicado demais, está complicado porque você errou, foi precipitado, e eu também. Andamos 1000 passos e achamos que já estávamos prontos para mais 1000. Eu já me sinto pronto.
não queira nem estar pronto. Que um dia que você receber o certificado de pronto, o diabo vai aprontar. Aprontar em um nível que nunca fez na sua vida. Principalmente pelas convicções que você carregou no decorrer da sua trajetória de vida cristã. Jesus envia alguns servos e diz assim: vai na cidade, já que nós estamos chegando no momento de apresentação pública. E eu não vou dizer quem eu sou. Quem vai dizer é o povo. Não tinha tido evangelismo naquela cidade. Assim, ó, tem uma jumenta amarrada e uma jumentinha. Você vai chegar lá e vai desamarrar e vai trazer. Se alguém questionar, vai dizer que o Senhor mandou. E imediatamente vão liberar. Isso acontece. Eles vão lá e de acordo, até para que se cumprisse o que foi profetizado, que o rei entraria dessa forma, montado em jumento. Quando ele entra na cidade, as pessoas começam a colocar ramos, tecidos nobres no chão, tapetes para que o mestre pudesse passar. E aí um cântico se ouviu. Qual era o cântico? Hosana, Hosana, Hosana. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Glória a Ele, glória a Ele, glória a Ti, Jesus. Então, ele não precisou armar, ele só precisou cumprir aquilo que o Pai estabeleceu. Ele não mandou criar a festa, não. Ele fez declarações apenas de cumprimento, para que os seus discípulos pudessem analisar, ver e chegassem em um denominador, que a palavra cumprida vale mais do que o amostrismo. É uma palavra que foi profetizada e não foi por Jesus, ainda que no início o verbo estava com Deus. Eu também não vou entrar nisso agora, que a pregação aqui é para interpretação distinta. Mas há um cumprimento de uma profecia. E esse cumprimento de profecia, esses discípulos estão vendo. Ah, mas porque foi escrito, está escrito, foi profetizado, foi declarado que ele haveria de entrar na cidade dessa forma. De forma humilde, até entrar na cidade. Ele entra na cidade, todo mundo reconhece: Hosana, Hosana, Hosana. Só que é uma profecia de quantos mil anos? É uma profecia que vai acontecer muito tempo atrás. E quem profetiza diz assim: está falando o quê? Porque tem profecia que é para 30, 50, 100, 200 anos. Quantas profecias de mais de 2000 anos que estão se cumprindo nos nossos dias. E os apóstolos que não viram a maioria se cumprir. E os próprios que profetizaram, guiados pelo Eterno, que não viram as profecias liberadas pelos seus lábios. Nem eles, nem sua geração de 10, de 1000 anos, não viram se cumprir as profecias. Mas não é porque eu não estou vendo que eu não acredito. Eu não estou vendo, mas quem declarou, quem profetizou, eu dou crédito, eu dou valor. Aí tem a ver com vida, tem a ver com conduta, tem a ver com a ética e com aquilo que a pessoa está ressignificando em dias como esses, dias turvos, dias complicados, dias que pouca gente tem coragem de falar as verdades necessárias. Há uma luta miserável na nação, em aspecto espiritual. Eu não vou nem dizer aspecto político, porque a guerra é espiritual. E se você não entender que a guerra é espiritual, você vai querer ficar degladiando com opositores de visões. Entenda.
Entenda, a guerra é espiritual. Se a guerra é espiritual, eu me apresento ao autor e consumador. Se a guerra é espiritual, eu vou travar essa guerra de joelho, com sabedoria, abrindo mão de comida, e eu só vou querer o pão cotidiano. O que é isso? Meu limite. Não vou em lugar que eu não tenho competência, que eu não tenho habilidade, que eu não tenho experiência e expertise também. Eu vou andar com pão cotidiano. Parar de dar um mergulho profundo, porque o mergulho é bom, mas quando você sai da água é ruim. E quem lhe falou diferente está mentindo. Elias termina um desafio extraordinário no Monte Carmelo. Era para todo mundo estar com medo de Elias, mas o diabo não tem medo de crente. O diabo só para respirar um pouquinho e elaborar um outro plano, mais estratégico, mais mirabolante, aproveitando dos seus medos, dos seus temores, das suas precipitações, dos seus achismos. Porque eu sou um profeta, porque eu sou isso. Você não é nada, nem eu. Não é nada, você não é nada, eu não sou nada, você não é nada, eu não sou nada. Quando que você vai entender isso? Ah, mas eu tenho exercido um papel na sociedade. Enquanto você se considerar um nada, o seu papel será brilhante. Vou repetir. Enquanto você se considerar um nada, o seu nível de dependência vai ser maior e melhor e superior de Deus. E quando alguém se apresenta como nada, ele faz tudo. Ele age com milagre, ele age com prodígio, ele age com a profundidade da sua revelação. Glória a Ele. Agora tem muitos achistas capazes, instruídos. Paulo, formado como Paulo, aqui não tinha ninguém. Em um nível de capacidade, eloquência, para explanação, até das teses e defesas das leis judaicas. Não tem ninguém nos nossos dias. Quando ele começa a ter experiência que uma palavra do Eterno é o suficiente para mudar todo o cursor da sua trajetória. Saulo, Saulo, por que você me persegues? E ele caiu do cavalo. Ele estava com um monte de cartinhas bem feitas. Ele estava com um monte de assinaturas de autoridades que respaldavam. E essas assinaturas, e estava com soldados para poder perseguir o povo de Deus. E o plano era mirabolante. E toda vez que o plano for mirabolante, Deus vai manifestar da glória dele. Tanto um plano mirabolante do inferno, quanto um plano mirabolante de alguém que acha que é o que ainda não é. Como assim? Pedro. Todo mundo vai, menos. Pronto, Deus falou, ainda hoje. Existia isso profetizado? Não. O do filho que ia trair, sim. O filho da perdição, sim. Agora sempre tem gaiato se metendo na história da profecia. Jesus vai dizer o seguinte: Pai, de todos os que o Senhor me deu, me confiou, nenhum se perdeu, a não ser o resto eu tive que ensinar. Aí Pedro passa uma vergonha. Por que nós passamos vergonha? Porque nós não respeitamos os limites. Por que eu passo vergonha? Porque eu estou preparado para um nível de guerra. Mas esse nível de guerra que eu fui exitoso,
não me dá competência e respaldo para vencer as demais. Toda guerra eu tenho que pegar instrução com o capitão. Toda guerra eu tenho que ir num quartel para perguntar, é o mesmo croquis? Essa guerra vamos fazer da mesma forma? Observe que todas as guerras que Israel travou, Deus dava um prompt, Deus dava uma ideia, Deus dava uma estratégia. Senhor, eu posso ir nessa guerra? Não. Posso ir? Pode. O Senhor vai ser comigo? Vou. E eu faço como? Essa guerra não tereis que pelejar. Já pensou? Glória a Deus. Essa guerra, as espadas vão se autocombater e você vai ver a minha glória se manifestar. E o arraial foi confundido, está todo mundo achando que é uma coisa que vai acontecer. Israel não pegou na espada. Já teve guerra que o volume inimigo impressionou Israel. E Deus falou, vá nessa força. Mas é muita gente, só vá. Você vai ver o que eu vou fazer lá. Em uma guerra específica, um único anjo desceu e tirou a minha espada de trás aqui. E falou, eu começo como, Jeová? E esse único anjo matou quantos? 1000. E tem uns anjos meio doidos. Observe, o profeta chega para Davi e diz assim, Deus mandou você escolher 3 coisas, dessas 3 coisas uma. Primeiro, cair na mão dos homens. Segundo, uma praga. Terceiro, o anjo que vinha fazer umas artes. Ele falou, eu prefiro cair na mão de Deus. Aí vem um anjo. O anjo em uma tarde, meu irmão, passou o pau. Foi 3 dias, eu acho, não foi? 3 dias matando os outros. Por causa da precipitação de quem? De Davi. Aí diz a palavra de Deus, que Deus se arrepende. Quando o anjo está afim de sentar com... Ele só estava calibrando a espada, o anjo. Aí diz a palavra que Deus se arrependeu do mal que tinha enviado e falou para o anjo, basta. Basta. Aleluia. Glória a Deus. Basta. Eu vejo morte diferente. Por mais que a morte é sofrida para nós que ficamos vivos. Mas analisando desde o princípio, a Bíblia diz que a carne vai voltar para o pó. Mas o espírito vai voltar para o seu dono. Então para nós é carne. Para Deus é espírito. O espírito que aqui travou guerra para adorar a Deus e permaneceu fiel a Deus, esse espírito volta para o dono. Mas tem um espírito rebelde, que em toda a vida aqui na terra, fez tudo para ser combatente contra as coisas de Deus. Esse aí vai para o juízo. Porque não somos ninguém para dizer quem vai e quem não vai. Mas juízo vai. Juízo vai. Então, há uma prova que sem precipitação, Jesus é o cumpridor da vontade do Pai. Ele entra nessa entrada triunfal e toda a cidade se encarrega de declarar que Ele é o enviado de Deus. O que deveria vir. Hosana, bendito é o que vem, bendito é o que vem, bendito é o que vem. Todos pegaram e transformaram o chão em tapete. Isso é reconhecimento que é uma realeza passando na cidade. Beleza, está tudo ótimo. Vamos para o outro extremo.
o Senhor manda 2 discípulos. Qual é o nome deles? Sempre Ele manda a palavra e o amor. Já reparou? A palavra e o amor, a palavra e o amor. Pedro e João. Vai lá na cidade. Aliás, não. Vocês, está chegando a Páscoa. Vão preparar a Páscoa. Aí eles dois dizem assim para Jesus: onde o Senhor quer que a preparemos? Ele falou: vai na cidade. Você vai ver um homem carregando um cântaro de água. Aí é maluquice. Já perturba os 2 discípulos. Primeiro que quem pegava a água era quem? Só que tem um homem que é criado pelo céu para cumprir um propósito. Você não entendeu? O costume é da mulher, mas tem um homem que Deus cria para cumprimento de um propósito que confunde todo e qualquer tipo de pessoa. Quem vai imaginar meio-dia, tá o cara com... Quando você vê esse homem, segue-o. E vou lhe falar, esse homem não era o dono da casa. Quem é desse homem? Quem é desse homem? É alguém que Deus cria para um socorro. Eu já contei aqui uma experiência. Eu fui fazer um trabalho lá em Belém do Pará. E lá em Belém do Pará, naquele tempo, era um tempo bem escasso. Então, nós fazíamos igual a caixeiro viajante. Quem chamava a gente para fazer o trabalho, dava hospedaria. Então, eu fiquei na casa de um homem, que ele era pastor. Não era um pastor de ofício, mas de chamada. E liderava alguns ministérios naquela igreja. E eu fiquei 10 dias na casa dele. Esse homem, ele tinha um cargo muito importante lá no Pará. E um certo dia, a igreja, passando por um momento difícil, surgiu uma oportunidade de comprarem o terreno do lado da igreja para construir. Aí Deus falou para ele assim: você que vai comprar esse terreno. Falou dentro do coração dele e aquilo foi queimando ele. E ele era o responsável. Aqui é a Coelba, né? Lá tem uma outra companhia. Ele era um diretor dessa empresa. Podia demitir todo mundo. Impossível demitir ele, porque ele foi, além de ter sido o primeiro, era quem sabia de toda a função energética do Estado. Então Deus falou para ele assim: ó, é você que vai comprar esse terreno. Você vai comprar e vai construir. Tá? Vai comprar e vai construir. Aí ele sentiu aquilo e falou: deve ser alguma coisa que veio imaginar em mim. Ele chegou em casa, a esposa dormiu. Quando acordou, falou assim: ó, amor, eu tive um sonho. Que sonho? Eu sonhei que você comprava um terreno do lado e você mesmo construía a igreja, e era a coisa mais linda. Ele falou: foi. Você acredita que eu senti isso queimado dentro do meu coração? Sério? Sério. Aí ele falou: só que isso é engano, eu não tenho como fazer isso, não tenho como fazer. Ela falou: mas Deus dá sonho a quem tem capacidade de realizar. Vou repetir: Deus dá sonho a quem tem capacidade de realizar. Deus não engana ninguém. Talvez você está olhando com seu olhar limitado, mas se Deus lhe deu um sonho extraordinário, eu sei que meu tempo acabou, já estão me abusando aqui, ó. Aí não tem nem o que pregar direito. Resumindo, talvez você recebeu um sonho gigantesco, tamanho G, mas não tem recurso nem tamanho P.
Então quem deu o sonho está garantindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos ao assunto. Agora, olhe o problema que Deus arrumou para o cara para poder ele fazer isso. Chegou na empresa. No dia seguinte, ele falou, veio uma ordem de fora. Ninguém aqui entendeu nada. Mandaram lhe demitir, irmão. Mandaram o quê? Mandaram lhe demitir. 25 anos de empresa. Como assim? Mas o que foi que eu fiz? Não tem nada que desabone. Ele falou, irmão, você não precisa explicar nada. Todo mundo sabe aqui quem é você. Só que veio a ordem de cima. Ó. Assim mesmo. Ele repetia, essa ordem veio de cima, não tem o que fazer. Mas não tem nem com quem eu falar, não, a ordem veio de cima, entenda isso. O cara repetia para ele. Agora é o seguinte, nós vamos honrar você por todos os 25 anos que você trabalhou aqui. Vamos fazer o que nenhum funcionário normal ia receber, você vai receber. Que a ordem veio de cima para lhe dar todo o seu direito, ainda dobrar. Ele foi demitido, chegou em casa e não contou nada para a mulher, perturbado. Ele ficou maluco. Falou, Deus, como é que o senhor faz um negócio desse comigo? Eu ando na tua presença, eu sou fiel, sou dizimista. Como é que vai ser minha vida? Ele ficou 2 meses saindo no horário do trabalho e voltando. A família toda achando que ele estava indo trabalhar. E ele perturbado da cabeça. E ia para o culto. Ele ia para o culto, toda a palavra que queimava era, você vai construir e vai ser de excelência. Vai construir e vai ser de excelência. Quando caiu o dinheiro, ele falou, eu vou fazer um orçamento. Ô pastor, se fosse para nós comprarmos esse terreno, construirmos, quando ele falou, ó, eu nem tive coragem de fazer orçamento, porque é tão caro esse negócio. Ele falou, mas não seria interessante, pastor? Pelo menos ter um orçamento, até para a gente poder saber, né, o que é que se precisa. Ele falou, rapaz, eu nunca tive nem essa ideia, porque a gente só tem sonho. O pastor falou, a gente só tem sonho. Só que não é sonho que realiza. Você não entendeu? A quem Deus deu o sonho, Deus deu capacidade de realizar. O pastor, ele falou, só é sonho. Ou seja, eu liberei uma palavra, mas eu não tenho capacidade de realizar. Aí Deus deu o sonho a quem tem. Só que quem tem está perturbado. Quem tem um sonho está perturbado, porque agora ele nem emprego tem mais. Foi fazer o orçamento e o valor certinho. Ele disse que ainda sobrou, foi o dinheiro do dízimo, de sustentar a família dele 8 meses. 8 meses. E pagar toda a obra. Resumindo, ele fez. Ele fez. Um dia ele está em casa, depois que construiu, ele chegou da obra que ele estava olhando. Aí chegou em casa, chegou um mendigo batendo na porta. Ele sentou na mesa para comer. Chegou um mendigo. Batia. Ele falou, tem não! E o cara batendo. Ele falou, meu amigo, diga aí. Ele falou, quero comer. Assim, não tem comida não. Ele falou, eu quero comer. Ele olhou, se assustou pela forma que o mendigo falou. Falou, a convicção desse cara. Ele falou, peraí que eu vou pegar uma quentinha. Ele falou, não, quero comer na mesa. Falou, comer aonde, rapaz? Eu quero comer e quero comer na mesa. Sentado na mesa. Só que ele dizia assim, rapaz, desaforado, mas algo queimava dentro dele para dizer assim, vou deixar.
Aí abriu. Falou, amor, esse rapaz vai comer com a gente aqui. Ele falou, amor, olha o cheiro desse homem. Até a comida vai ficar fedendo. Aí ele falou, venha, moço. Ele falou, não, você acha que eu vou comer assim? É? Não, quero tomar banho. Não vou sentar na mesa sujo, não. A mulher olhou assim. Falei, você já está abusando. Ele falou, não, eu não vou comer assim. Eu só como se eu tomar banho. Aí ele pegou, levou o cara no banheiro dele. E ficou lá, né? Não sabia se eu era um maluco. Tomou banho, ele pegou e falou, pegue sua melhor roupa. O cara, rapaz. Minha melhor roupa. É, minha melhor roupa. Eu quero sentar à mesa com a roupa digna. Resumindo, deu a roupa. Ele penteou meu cabelo aqui, vá. Botou ele para pentear o cabelo. Penteou o cabelo, isso está todo mundo na mesa esperando, tá? Porque quando é Deus que faz, você perde a força. Você faz sem entender. Quantas vezes você fez coisa, eu nem sei porque eu fiz. E fez. Aí beleza, o cara pegou, comeu. Terminou de comer, ele falou, tem sobremesa? Tem sobremesa. A mesma que você gosta. Aí deu a mesma que ele gostava, que era o açaí com tapioca. Comeu. Ele pegou tudo e falou assim, meu filho amado. Meu Deus do céu. Forte demais isso, hein? Meu filho amado. Levantou e foi embora. Só falou isso. Na hora que ele foi abrir a porta, ele abriu a porta, ele saiu. Aí sentiu no coração de fazer uma quentinha para ele levar. Ele falou, ô moço, espera um pouco. O homem foi andando e sumiu. Isso foi real. Ou seja, anjos que Deus pode enviar na nossa casa em momentos de um grau de dificuldade absurdo. Por isso que eu falo, mude a cara, mude o jeito. Se for o dia de você receber um anjo, tu tá com essa cara de monstro. Resumindo, Deus deu uma empresa para esse homem. Que ele já tinha mais de 8.000 funcionários. Só porque fez o que Deus mandou. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Para você que está aqui achando, vai em dinheiro. Pegue seu dinheiro, irmão. Guarde, faça o que você quiser. Ninguém quer seu dinheiro, não. Isso aqui é ensino. Ensino vale mais do que dinheiro. Isso aqui é fundamento. Para você entender que Deus continua fazendo. E não foi há 2.000 anos não, tem pouco tempo. Deus continua fazendo. E uma grande questão, Deus continua procurando as casas que Ele pode liberar uma palavra e você ainda retrucando, mas obedece. Na dúvida eu vou fazer. O problema é que no nosso dia, na dúvida a pessoa não está fazendo. E fazer como quem faz para Deus, segundo a palavra, já recebeu o pagamento e a recompensa. O Senhor, Ele diz assim, esse homem está com um jarro de água. Segue ele, e na casa que ele entrar, fale com quem? Com o dono. Então ele não era o dono. Ele era apenas a direção que aqueles discípulos precisavam para chegar na casa do dono. Então Deus vai usar gente em funções inapropriadas para apresentar alguns donos a alguém.
Você espera que o cara daquela casa, a função venha a ser alinhada. E vai ser totalmente diferente. Não, um cara com água, não é normal. Aí não é Deus, não. Essa é a questão. É Deus que faz da forma que Ele quer. Resumindo, chega na casa, ele procura o dono e diz assim, ó, o mestre manda perguntar. Onde é que eu vou comer a ceia com os meus discípulos? Aquele homem sobe com eles no andar superior, que é a casa de verão, e diz assim, ó, já está tudo pronto. Ou seja, o de Deus já está pronto. O seu é que passa pela sua análise, pela sua visão, pela sua dureza. Mas o de Deus já está pronto. Ah, mas foi um cara com a água. Foi, mas foi Deus que mandou, então já está pronto. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Para concluir, eu anotei algumas coisas aqui. A ceia revela Jesus, mas revela também a nossa capacidade de, mesmo tendo Ele, continuarmos pecando e com dificuldade de aceitar a chamada e o propósito devido ao processo. Porque eu errei não é motivo de decisão, mas processo e grau de dificuldade. Mas o coração, seu coração pertence a Ele. Você acorda querendo pecar. Quem aqui acorda querendo pecar? Mas peca. Esse pecado te afasta de Deus ou te traz para o altar? Depende. Porque a maioria das pessoas que pecam aproveitam e dão linha. Os corações maldosos argumentam e aproveitam. E ainda dão desculpa que tentou, mas não conseguiu. Tentou o quê? Um tropeção te leva para trás ou para frente? Hã? Ah, mas feriu meu dedo. Para você lembrar que aquilo já era problema. Mas levou para trás ou para frente? Até um tropeção te empurra para frente. O Senhor quer dar um impulso em você. Debaixo desse tropeção que você tem tomado aí. É impulso com feridas. É impulso com dificuldade. É impulso com muitas coisas que você não consegue resolver. Mas tem um homem fazendo algo que é totalmente contraditório com o princípio escrito. Um homem carregando água. Só porque Deus quer que você veja Ele e siga Ele para uma casa que tem um lugar totalmente preparado. No final, Jesus ele vai falar assim: ferireis o pastor, e as ovelhas ficarão. Só que lá embaixo ele vai dizer assim: vocês não têm noção como eu desejei me assentar na mesa com vocês. Eu ansiei por esse momento. Esse aqui é o momento do olhar no olho, sentir no olhar de vocês o que eu representei, mesmo com as suas precipitações, mesmo com os seus imediatismos, por tantas as guerras e afrontas que você passou junto comigo. Mas eu desejei esse momento, porque esse momento vai ser único, vai ser sublime, e depois desse momento, a nossa próxima reunião vai ser lá na glória. Lá na glória. Eu vou encontrar com vocês. Eu vou encontrar com vocês na Galileia.
Mas não vou cear mais com vocês. Não, não. Esse fruto que eu estou dando para vocês aqui é o último fruto físico. Daqui para frente é só espiritual. Então a ceia é espiritual. A ceia é espiritual. Porque se você observar o fruto físico, quando nós saímos do ambiente do culto, não tira o desejo de pecar. O fruto físico, quando nós estamos na casa de Deus, nesse momento que vamos agora cear todos nós juntos, gera em nós compaixão, padecimento, arrependimento, transformação, tudo isso gera. Mas isso não tira a possibilidade de nós sairmos daqui e trairmos a Jesus. A ceia não tira pecado. A ceia revela Jesus, que é perfeito e imortal, digno, amando gente indigna, como eu e você. Coloca de pé, em nome de Yeshua.